Alguém aí no Então, meio você procura. vamos lá, vamos agora já para o episódio 2. Em 2002 estreia o episódio 2, que é o Ataque dos Clones, que também esse é considerado um pouco melhor pela crítica. É, arrecadou um pouco menos, né? Porque as pessoas estavam com a expectativa mais lá embaixo, depois de ter se decepcionado um pouco com a qualidade do primeiro filme, mas ainda assim, esse é um bom filme. Inclusive, é bastante explorado, porque teve animação, e tem esse ele fica no meio, né? Que ele faz a ponte para derradeiro episódio 3, né? Esse eu acho que eu vi no cinema também. Mas, assim, eu ainda, apesar de ter gostado, eu. Não, esse aqui eu gostei. Esse aqui vou passar para vocês agora. Depois a gente vai na parte, eu vou falar a parte que eu gostei. Fala, Vai lá, vai vai lá. marcando o papo. Vai, vai. Fala aí. Vai, o que que tu. Fala do filme, o que que tu Do achou? episódio. Então, do episódio 2 o ataque dos clones, né, cara? Só fazendo um adendo a essa questão que o Douglas sempre pontuou da recepção dos fãs, o meu sentimento, a minha percepção, né, hoje, assim, é que isso foi mais uma coisa dos fãs da época, que faziam uma comparação lá Sim, com sim. a Um trilogia do clássico, né? meio, né, que foi mostrada primeiro, né? Então eles fazem uma comparação natural. Mas eu vejo que hoje em dia os outros fãs mais recentes dos anos 2000 para cá, né, eles recebem até um pouco melhor essa trilogia, revisita, até com as outras séries que saíram e trazem alguns adendos, É, né, sim, como é o sim. caso do filme Clone Wars e a série Clone Wars, que traz alguns adendos, olham com mais carinho para esse filme e para essa primeira trilogia, né? Mas vamos lá, o que eu gostei desse filme, desse segundo filme, O Ataque dos Clones, cara, sem sombra de dúvidas, eu acho que o ponto alto dessa parte aí é o mestre Yoda finalmente demonstrando ali todas as suas habilidades de batalha, que é algo que muita gente se perguntava, pô, por que que esse cara é um cara tão venerado, tão respeitado? Por que que o Qui-Gon Jinn falou que nem o mestre Yoda tinha tantas midi-chlorians quanto foram encontradas ali no Anakin Skywalker? Por que que o mestre tem tanto hype em cima e é finalmente demonstrado ali na batalha dele contra o Conde Dooku no final, né? Eu acho que ver ali o Mestre Yoda em ação, para mim, foi o auge desse filme, o ápice desse filme. E você, tio Léo? Pô, cara, assim, esse filme, ele traz pra gente algumas coisas que no futuro, por exemplo, isso que o Tio falou, é extraordinário e é um fato normal. Nós temos aí até 9 filmes, três trilogias, assim por dizer, né? Divididas em 3 partes. E é claro que quem é antigão tipo a gente, a primeira que foi apresentada pra gente, que na verdade era o meio, a gente achava que era o final, né? Ela se mostra de tal modo que você fica, cara, isso é romântico demais, é brabo e pá. Quando tu vê um, dois e três, se você não tiver aquela ciência, e se você não tiver um pouco de paciência também, você não consegue entender a parada. Até porque, para entender a parada, a gente precisa também, não só dos filmes, como também de precisar das séries. E a cronologia ela é fragmentada. Então, o que eu quero dizer com tudo isso para a gente, né, passar para tu, tio Douglas? Essa guerra clônica, ela mostra como Anakin é poderoso, como ele está sendo realmente muito bem moldado pelos Jedi, mas infelizmente moldado para os Siths. Mal sabia eles que eles estavam transformando o Anakin para os Siths. Porque a gente botar toda a culpa no Anakin, né, sobre essa transformação também é meio que uma fragilidade de pensamento. Depois que você vê algumas coisas, você nota que, tão quando se descobre que ele possivelmente é o cara da força, né, também deveria se ter protegido melhor o cara, e não se faz isso. Se deixa É, ele muito aberto para no futuro o Palpatine pegar ele. Então é essa a minha colocação sobre o Clone Wars. para E tu, mim, tio Douglas? para mim, nesse filme, marca essa luta do Yoda, mas tem um É, personagem que ele foi, eu acho, se eu não me engano, ele foi criado exclusivamente para esse filme, que é o personagem do Samuel L. Jackson, que é o pode Mace Windu. crer. Porque ele, na minha percepção, De moral, né? ele é mais habilidoso do que o Yoda, tanto é que ele só é morto na covardia.
Porque quando ele enfrenta o mesmo cara que o Yoda tava assim, batendo de frente, né? Ele já derrota o cara assim muito rápido. E aí eu posso estar assim na minha memória, eu tenho essa lembrança. Não sei se pode me corrigir aí, porque tem um tempo que eu não vejo. Isso vai ser melhor demonstrado lá no episódio 3, que a gente já vai falar, né? Isso, A vingança dos Sith. Aí Mas é bem Pô, pontuado cara, isso. ele é muito forte, ele é muito forte. Era um personagem que, se pudesse, assim, a gente não teria metade dos problemas que teve depois que ele morreu, porque ele é muito, muito roubado. Pena que foi-se. Mas isso aí, pra mim, foi o que Extraordinário. mais marcou esses dois momentos. Claro que a transformação do Anakin também, ela é interessante. Pra você ver, Ele né? começa, né? Na verdade é essa, ele começa essa transformação. É. Fala, tio Rael, levantou a mão, pode O, ver. o Léo pontuou uma coisa muito interessante dessa questão da a luta ali pela questão do Anakin, de qual lado ele vai ficar Aham. nesse episódio. O Léo pontuou muito bem que foi uma falha, digamos assim, do Conselho Jedi, deixar ele ali tão exposto ali, mandando ele para lá e para cá, né, meio que querendo evitar ele, mas ao mesmo tempo deixando Sim, ele aberto, já que ele era a criança prometida. Não podemos esquecer que havia uma profecia sobre ele, né, como aquele que traria o equilíbrio à força, né? Que exato. mais tarde a gente vai descobrir que essa profecia, na verdade, é que ele traria um filho ao mundo que, né? Na Seria verdade, dois. Na dois, verdade, né? No inclusive, caso, eram os dois, era meio que a que díade, né? quem vai cumprir esse equilíbrio talvez fosse o Luke, não ele propriamente, né? Mas a Sim, profecia estava sobre ele ali e isso é meio que tratado de uma forma assim meio leviana às vezes, né? verdade, verdade. E esse filme ele traz esses conceitos, né? Muita gente torce o nariz ali para a questão do romance dele com a Ah, sim, Padmé, né? sim. Que é Dividiu uma partezinha opiniões. meio cafona ali, digamos assim, do filme, mas que é importante também para poder sedimentar as bases do sentimento que vai puxar ele para o lado sombrio, que é essa questão da Verdade. paixão, da obsessão, né? Do Sim, ciúme, da preocupação, do medo, coisas que o mestre Yoda pontua. E o que o Doug pontuou também sobre o Mace Windu, que inclusive derrota ali, mata o Jango Fett, o pai do Boba, né? Ele já demonstra nesse episódio 2 essa enorme habilidade dele na liderança ali do conselho, né? Apesar do mestre Yoda ser o mestre, o ancião, ele é o sábio conselheiro, né? O Mace Windu é quem, de certa forma, é o o líder general deles, executivo, né? o general deles ali. Isso Isso. aí. E o Mace Windu é mais jovem, né? Ele ainda Sim, está sim. no seu auge, né? O Mestre Yoda já não está tão no seu auge. Sim. Ele ainda mantém muito da sua experiência, mas já não Ele está no seu vigor dá físico máximo, né? Tanto é que ele nem entra em combate, né? Ele evita ao máximo, né? Só Isso, quando não tem jeito. exatamente. mas ele Então, evitar o mais dele, gente, é porque o cara é muito brabo. Ele